Bom, agora nós vamos falar aqui do processo inicial da jornada de uma empresa, da constituição à extinção ali do processo. Então aqui a gente vai tratar de todas as etapas, tá, que um CNPJ ele percorre. Então, inicialmente, a gente vai começar a falar aqui, claro, do começo, né? Como é que nasce uma empresa? Mas inicialmente, para a gente começar a falar do processo de como que nasce uma empresa, a gente precisa explicar como que era o processo antes de toda a integração que existe hoje. Então, vou colocar aqui uma imagem na tela. Essa imagem aqui representa o funcionamento de todo o processo de legalização de uma empresa sem a rede SIM. A rede SIM é o que a gente vai abordar mais na frente, tá? Que é o sistema integrador de dados. Tá? Então, como é que funcionava antes esse processo? O próprio empresário ou o contador, ele tinha que montar toda a papelada de documentação e ele mesmo tinha que dar entrada em cada um desses órgãos. Então, ele pegava a mesma quantidade de papel, ele tinha que entregar para a junta comercial, que a junta é o órgão que faz o registro da sua empresa. Depois que esse processo era validado e saía a documentação, ele teria que tirar várias cópias e entregar para dar entrada no Corpo de Bombeiros, na Secretaria de Estado de Fazenda e alguns órgãos licenciadores. Ele tinha que dar entrada no processo da Receita Federal para fazer o registro do seu CNPJ. Tinha também que dar entrada no Estado, às vezes, para obter uma inscrição estadual, no caso de empresas de comércio, e, em alguns casos, a parte de vigilância em saúde também. Então, vejam, toda a documentação desse processo ele tinha que se repetir em vários órgãos. Então, isso era um processo muito demorado, entendeu? Demorava para se constituir a empresa, que ele teria o registro na junta comercial, depois ele tinha que percorrer todos esses órgãos. Então, em alguns casos, tinham certas empresas que o processo poderia levar aí quase de 5 a 6 meses até ele regularizar todo o seu processo de constituição. E pensa na quantidade de papel repetido que ele tinha que levar em cada órgão. O que acontece agora com o surgimento da rede SIM? Vou mostrar essa imagem aqui, ó. Funcionamento do sistema com a rede SIM. Então, o que acontece? A rede SIM é uma legislação que veio para determinar que todos esses órgãos eles estivessem integrados em uma única base de dados. Então, a mesma informação ela seria centralizada em um único órgão e desse órgão seria disponibilizado para os outros entes federativos que tinham interesse no processo de regularização dessa empresa. Então, o que acontece agora? O empresário, daqui o empresário ou o seu contador responsável pelo processo de registro da empresa, ele faz uma entrada única de dados, isso tudo de forma eletrônica. Então, tudo aquilo anterior, que era tudo feito em papel, que ele tinha que assinar, levar em cartório, reconhecer firma, agora todo esse processo ele pode ser feito todo de forma eletrônica. E quem que é o órgão centralizador dessas informações? São as juntas comerciais. Então, todos os estados têm a sua junta comercial e hoje, em todo o Brasil, existe a integração de dados, onde a constituição de todo o processo ele acontece no integrador da junta comercial. Então, o empresário ou contador faz a entrada única de dados. Depois que o seu processo ele é registrado pela junta comercial, automaticamente o sistema da junta comercial ele já vai estar integrado com a Secretaria de Fazenda, Corpo de Bombeiros, Receita Federal e Estado. Então,
todos os órgãos envolvidos no processo de legalização de uma empresa já estão aqui dentro do sistema e quem manda essa informação é o próprio sistema integrador da junta comercial. Então, não existe mais a necessidade do empresário pegar toda a documentação e ter que dar entrada em cada órgão desse. Então, a informação ela não fica ali repetida. Então, o próprio integrador ele manda todas essas informações. E aqui no processo de constituição da empresa, a empresa já sai daqui muitas das vezes, tá? Atividades de baixo risco que precisam funcionar de forma muito rápida aqui no processo integrador. Depois que ele monta todo o processo, dá a entrada na junta comercial, a junta comercial faz o deferimento, a aprovação do contrato social ou do registro dessa empresa e esse empresário ele já sai ali com a documentação, com o seu contrato social registrado, já sai com um número de CNPJ ativo e muitas das vezes ele já sai ali com as dispensas em outros órgãos que fazem ali parte do processo, que não tem necessidade de analisar o processo dele, então ele é dispensado e em boa parte dos casos, o alvará de funcionamento que determina que a empresa pode entrar efetivamente em exercício, ele já é gerado também pelo sistema integrador. Então, a rede sim, ela vem para juntar todos esses órgãos e quem passa a ser o centralizador de todas as informações é a junta comercial. Então, todas as bases de dados cadastrais nos demais órgãos vão acompanhar todo o cadastro que existe na junta comercial. Então, entendemos essa parte. Então, a junta é o órgão centralizador e ela que disponibiliza essas informações. Tá, e como que funciona o processo de registro de uma empresa com o sistema integrador? Então, vamos ver aqui. Então, aqui, agora a gente pode entrar aqui no nosso processo e ver como é que inicia. Então, aqui, como nasce uma empresa? Então, a empresa nasce lá no sistema integrador. Então, eu vou colocar aqui como exemplo para vocês o sistema integrador aqui de Mato Grosso. Vou logar aqui no sistema. E aqui, a gente começa pelo processo de consulta prévia ou viabilidade. O que é esse processo? Ele é uma consulta onde você precisa perguntar para alguém obter uma autorização antes de iniciar o registro da sua empresa. Então, nesse pedido de viabilidade ou consulta prévia, existe a análise do nome empresarial, a relação de sócios no seu processo, o objeto social, o endereço dessa empresa, o endereço da empresa. Aqui no objeto social também é a questão das atividades econômicas que você vai relacionar no seu processo, informações municipais, tá? Que são para as prefeituras, e também o porte e o enquadramento dessa empresa. Então, tudo isso, todas essas informações iniciais serão feitas aqui no sistema integrador. Então, tá aqui, inscrição de primeiro estabelecimento, lançar, enquadramento, posso escolher microempresa. Aqui o órgão de registro junta comercial, eu posso escolher o tipo jurídico. E aqui eu posso colocar o endereço. Então, esse aqui é um exemplo inicial de preenchimento de viabilidade. Então, tem outros sistemas integradores, como o Empresa Fácil, que roda em Goiânia, Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Piauí. Então, todos esses estados aqui rodam o mesmo sistema, tá? Então, vou abrir aqui eles para a gente dar uma verificada. E aqui tem o processo de abertura de matriz. Vou esperar o sistema carregar aqui.
Então aqui ele também faz algumas perguntas, tá? Onde que é o registro da empresa, avançar. E aqui ele fala algumas considerações, avançar também. E aqui ele já trata do balcão único, de todo o processo. E aqui ele traz mais algumas informações e a gente vai seguindo aqui com esse processo. Aqui também tem o regime, que é na Bahia, no Pará, em Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O sistema da Bahia hoje não está funcionando, usa Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, entrar com a conta GOV, está aqui, ó, viabilidade, pedido de viabilidade. E aqui o sistema pede o município de interesse comercial. E aqui, ó, inscrição, também de primeiro estabelecimento. Então, aqui várias informações, vai clicar em avançar e o sistema vai coletar todas aquelas informações. Também tem o sistema de São Paulo, VRE da JUSESP. Então, aqui, logar aqui com a conta GOV e tá aqui, ó, viabilidade. Aqui, nova viabilidade, inscrição de primeiro estabelecimento, avançar. Então, tá aqui, a tela inicial com todas as informações. Então, faz esse preenchimento, tá? Com todas essas informações aqui no processo. Vale lembrar que aqui no objeto social e as atividades existe uma descrição que essas informações são coletadas aí com o seu cliente. Então, existe a preparação desse objeto aqui social. Quanto ao endereço, a gente precisa também definir se é um endereço fiscal ou um endereço comercial. A ideia de endereço fiscal são para aquelas atividades de baixo risco, tá? E é onde, naquele endereço, o empresário ele utiliza apenas como um ponto de localização ali. Ali ele não exerce a atividade propriamente dita do seu negócio, ele não tem circulação de pessoas porque ele não atende o seu cliente ali, então ele pode colocar um pequeno espaço ali, e hoje a legislação permite que CNPJs com atividade de baixo risco sejam colocadas em seu próprio endereço, na sua residência. Então, você pode ali utilizar o endereço fiscal. E quando se trata de endereço comercial, é um endereço onde você tem circulação de pessoas, onde você vai atender o seu cliente, onde você vai ali ter questão de estoque, fazer a revenda dos seus produtos ou do seu serviço vai ser atendido ali. Então, se trata de um endereço comercial. O endereço comercial é analisado com mais critérios, porque existe ali a atividade praticada no local. E quanto às questões de informações municipais, são informações onde a prefeitura ela precisa saber alguns detalhes específicos, se você vai ter venda de gás, questão de armazenamento de produtos perigosos. Então, cada município ele tem algumas perguntas particulares, onde no processo de viabilidade você já vai encontrar essas informações. E por fim, aqui a gente tem a questão do porte, do enquadramento da empresa, que está condicionado ao faturamento anual dessa empresa. Se ela vai ser uma empresa, uma microempresa, ou se ela vai ser uma empresa de pequeno porte. Então, depois que se transmite essas informações, existe uma análise ali do processo, tá? Vou pegar uma aqui. Esse aqui é um exemplo de uma constituição de um CNPJ, onde todas as informações foram enviadas para análise na junta comercial. Então, a junta comercial ela fez na própria consulta, os nomes que a gente colocou para análise no sistema foi aprovado pela junta comercial, e também a parte de endereçamento que a gente informou, tá aqui todo o endereço, então foi aprovado pelo sistema.
A próxima etapa, ele faz o envio desses dados para a base da Receita Federal, que é o que a gente vai ver agora. Aqui, a solicitação de CNPJ, DBE, RFB. Então, o que acontece? Em algumas juntas comerciais, tá? Isso ainda acontece, você tem que ir para a fase do DBE da Receita Federal. Então, aqui na fase do DBE, da Receita Federal, a gente tem aqui DBE inscrição de matriz. Deixa eu entrar aqui no sistema. Esse aqui é o sistema da Receita Federal, tá? De inscrição de matriz lá na base da Receita Federal, que é a criação do CNPJ. Então, nesse sistema, vai vir toda a migração de dados que foi preenchida aqui nessa viabilidade. Então, o sistema vai gerar um número de protocolo, onde esse número de protocolo vai ser vinculado aqui na base do CNPJ. Então, existe um campo, aqui, ó, viabilidade. Deixa eu até escolher aqui, São Paulo. E aqui a natureza jurídica. E aqui o sistema libera o campo aqui de protocolo. Então, o protocolo que foi gerado lá no seu sistema integrador, ele será informado aqui. E aqui tem um botão recuperar. Justamente é para pegar todos os dados que foram preenchidos lá no seu pedido de viabilidade e trazer aqui para o sistema do DBE da Receita Federal. E algumas complementações que você tem que fazer. Tem que ser preenchido ali também telefone e e-mail do CNPJ. Tem que fazer a identificação do responsável pelo CNPJ. Nome fantasia, que isso é um campo opcional que aparece lá no CNPJ. A questão do capital dessa empresa e também aqui os dados do sócio. Que dados são esses? Dados como o endereço, a participação nesse capital dessa empresa, qual que é o valor da porcentagem, tá, desse sócio, para cada sócio quanto que vai ficar, e também aqui a qualificação, se é apenas um sócio que entrou com participação no capital, ou se esse sócio ele tem qualificação de administrador, ele é ativo dentro da empresa, ou se é uma pessoa que não faz parte do quadro de sócios, mas ela tem poder de administração dentro da empresa. Então, ali a gente pode qualificar essas pessoas, tá, dentro aqui do DBE da Receita Federal. Em alguns casos, como eu falei aqui na observação do balcão único, já não se faz mais o DBE da Receita Federal. O único sistema que a gente vê que ainda está integrado, que ainda precisa dessa fase do DBE, para a Constituição, tá, inicial, a Junta de São Paulo. Tá? Então, depois que você cria a sua viabilidade aqui no sistema da JUSESP, o sistema ele te dá um número de protocolo aqui do sistema, tá? Esses números aqui ó, Código de Constituição, Código 101. Então, esse código aqui é o código que será utilizado aqui para preencher o DBE, tá? Em outras juntas comerciais, o sistema ele já fez uma integração, tá? Então, ele não tem mais essa etapa aqui da parte da Receita Federal. Então, a gente vai continuar preenchendo esses dados aqui, mas é dentro do sistema próprio da junta comercial. Assim como ele fala aqui no empreendedor goiano, vou voltar aqui, clicar em avançar, isso me mostra. Aqui, ó. Seu processo foi integrado no balcão único, que dispensa o preenchimento de documento básico de entrada, que é o DBE, que a gente está falando, no sistema RedeSim da Receita Federal. Dessa forma, todo o processo de abertura de sua empresa será realizado na plataforma do próprio empreendedor goiano. Então, o que acontece? Vamos preencher todo o processo aqui dentro do sistema e na hora que a junta comercial validar todas essas informações e deferir o seu processo, automaticamente o sistema pega
todos esses dados que foram preenchidos aqui no integrador, envia lá para a base da Receita, e a Receita pega esses dados que já foram validados aqui pelo integrador e devolve ele com um número de CNPJ. Então, é assim que está funcionando, com exceção, como eu falei, aqui da Junta de São Paulo. Então, fizemos toda essa etapa, seguimos para a etapa de integração de dados do sistema da Junta Comercial, que seria a criação da FCN integrador. Então, aqui é por sistema, tá? Então, aqui você pode encontrar o sistema de FCN integrador, ou do protocolo web, ou do requerimento universal, ou do VRE digital. Esse sistema aqui de FCN integrador, ele acontece nessas juntas comerciais aqui. Sistema integrar em todas essas juntas comerciais que estão listadas aqui, inclusive Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Então, todos esses daqui é o sistema de FCN integrador, e também aqui no sistema de empresa fácil, Tocantins, Rio Grande do Norte, Paraná, Paraíba, Piauí Digital, Maranhão. Então, também a gente tem o sistema de FCN integrador. E aqui no Regim, a gente já tem o sistema de requerimento universal, tá? O nome do sistema vai ser requerimento universal. Se a gente entrar aqui deles, deixa eu entrar aqui, Regime de Santa Catarina, entrar aqui com a conta Gov, que tem o nosso sistema, então vai entrar aqui no requerimento eletrônico, no processo, e vai criar aqui um novo requerimento de constituição, criar um novo requerimento. Então, aqui o novo requerimento. E também aqui na parte do regime tem a junta do Rio de Janeiro, que no caso aqui na junta do Rio de Janeiro já vai ser o protocolo web. Vamos acessar aqui o sistema. Acessamos o sistema aqui em serviços, aqui ó, protocolo web. Protocolo web, começar. Então aqui ó, empresas, abertura, protocolo digital. E aqui ele pede para escolher o tipo jurídico, o porte da empresa, evento, abertura de matriz. Aqui ele já mostra o preço do registro dessa matriz. E aqui chegamos na parte de integração aqui do nosso processo, que é onde a gente coloca o protocolo da viabilidade inicial que a gente criou, que já foi aprovada ali no nosso processo. E aqui o sistema ele vai fazer a integração desses dados. Então, ele vai pegar tudo que tem lá na viabilidade. Se foi feito o DBE, ele vai coletar também os dados que foram enviados para a base do DBE da Receita Federal. E quando a gente avançar, ele vai trazer todas as informações para a gente dar continuidade aqui ao nosso processo. Aqui também no processo, a gente consegue colocar eventos adicionais, como a declaração de enquadramento da empresa, se ela é uma empresa ME ou EPP, e também procurações aqui no processo. Então, se o processo ele vai ser assinado por outra pessoa que não seja os sócios, a gente pode fazer ele via procuração. Então, ali dentro do sistema, a gente já coloca essas informações. E aí, nós preparamos todo o processo aqui dentro do sistema integrador, aqui das juntas comerciais, conforme o nome de cada parte de integração. Então, aqui na integração é onde o sistema vai ser alimentado pelo protocolo da viabilidade e vai trazer tudo que já foi preenchido lá nessa viabilidade, e a gente vai complementar algumas informações. Então, feito todo esse processo, agora existe a etapa do registro digital, que é onde efetivamente a gente vai fazer a assinatura do processo. Então, aqui o sistema da junta comercial, aqui fizemos a parte aqui do integrador, criamos aqui, né, novo, um ato de contrato. Então aqui tem incluir eventos,
eu posso colocar aqui o evento de microempresa, que vai no processo. E aqui tem um protocolo RateSym, onde a gente faz a integração do processo e integra aqui todos os dados. Então, a FCN aqui desse processo é alimentado com as informações que foram preenchidas lá na viabilidade. E aqui a gente tem o registro digital, a gente pode iniciar um novo registro, aqui com o protocolo do módulo integrador. Então, depois que termina todo o preenchimento lá do módulo integrador, a gente vem aqui para essa parte do registro digital e dá prosseguimento ali no processo. Vou mostrar um aqui, já pronto. Esse aqui já foi todo aprovado. Então, aqui essa empresa ela já foi constituída, já tem NIR, CNPJ. Então, toda a parte do registro digital é aqui onde você vai adicionar os assinantes aqui do processo, vai relacionar quem assina aqui o processo digital. E aqui também você vai colocar documentos adicionais quando necessário. Um processo que ainda está aqui pendente aqui no registro digital. Deixa eu pegar um outro processo aqui para a gente visualizar. Esse aqui já está em análise, também é uma constituição. Então, todo o processo já foi feito. Então, mas aqui dentro do sistema do registro digital é onde a gente relaciona todos os assinantes do processo de constituição. Depois que a empresa ela é constituída, passa para a parte de licenciamento. Então, ela tem a parte de licenciamento e alvará de funcionamento. Eu vou pegar aqui como exemplo essa empresa aqui, que já foi constituída. Vou pegar aqui o CNPJ da empresa. Aqui, vou pegar o CNPJ dessa empresa. Vou abrir aqui uma nova aba do portal integrador. Então, aqui ó, a gente tem inscrições tributárias e licenciamento. Então, a gente vai clicar aqui e vai acessar aqui o nosso processo de licenciamento dessa empresa. Pesquisar. Então, aqui ó, o nosso processo de licenciamento dessa empresa está totalmente concluído. Então, aqui o sistema já gerou uma inscrição municipal. Isso aí é o número de cadastro dela lá na prefeitura. Então, ela já tem inscrição municipal. E aqui logo abaixo, o sistema ele mostra aqui órgãos estaduais tributários do licenciamento e aqui a parte de prefeitura, onde é gerado o alvará de funcionamento. Então, aqui nas nossas ações, aqui todo o processo ele já foi aprovado, tá? E o sistema ele gera uma guia de pagamento para você fazer a emissão do alvará. Feita a emissão do alvará, o processo está concluído. Essa empresa ela já tem alvará de funcionamento. Se é uma empresa prestadora de serviço, ela tem que fazer o cadastro dela no ISSQN para fazer a habilitação ali do sistema emissor de notas, tá? Para prestador de serviço. Se for uma empresa com atividade comercial, comércio de produtos, então ela vai precisar aqui da parte da Secretaria de Fazenda, Cefaz. Então ela precisa de uma inscrição lá na Secretaria de Fazenda, que é a inscrição estadual, para ela comercializar os seus produtos. Aqui nesse caso foi dispensado porque viu que a empresa não tem nenhuma atividade de comércio, então ela não tem essa necessidade, tá, da inscrição municipal. Então aqui em licenciamento vai entrar o alvará de funcionamento, também a inscrição estadual. E em alguns casos, licença. Então, no caso do alvará do Corpo de Bombeiros, é para questão de grande circulação de pessoas, então tem toda uma regra do Corpo de Bombeiros. Também, se você trabalha ali com produtos perigosos, pode chegar a explodir. Também você precisa ter essa licença do Corpo de Bombeiros para entrar em funcionamento.
Então, todo o processo de constituição da empresa está listado aqui dentro do processo da Rede Sim. Então, a jornada dessa empresa começa aqui nessa constituição e passa por todas essas fases aqui do processo dentro do sistema da Rede Sim. Percebam que todas essas informações são centralizadas em um único órgão, que é a junta comercial. Então, é ela que é a detentora desse banco de dados e ela que disponibiliza essas informações para os outros órgãos conveniados ao processo. Tá? Então, mais para frente, a gente vai explicar outras etapas ali do processo. Então, a partir do momento em que essa empresa nasceu, ela pode caminhar por suas alterações contratuais e, por fim, se os sócios decidirem que essa empresa ela não faz mais sentido, que não interessa mais para eles, eles podem entrar aqui com o processo de extinção.